Esses caras ganharam um Grammy, mas tiveram que devolver o prêmio. Milli Vanilli talvez seja a maior farsa da história da música. And the best new artist is Milli Vanilli. Fábio Morvan e Robbie Pilatus tinham se conhecido em Munique, na Alemanha, e logo ficaram amigos por terem histórias de vida muito parecidas. Dois caras pretos que tinham crescido em cidades europeias, ainda lutavam contra a pobreza e tinham o sonho de serem artistas. Então, depois de conhecerem o produtor alemão Frank Farian, eles assinaram um contrato para um projeto de algumas músicas. E assim nasceu o Milli Vanilli, que já no primeiro single, Girl You Know It's True, explodiu mundialmente. Girl, you know it's true. Os 5 singles que eles lançaram em seguida também entraram para as paradas da Billboard, mas logo uma tragédia ia começar a destruir o sonho dos jovens. Numa apresentação ao vivo na MTV, uma falha técnica travou o playback que começou a tocar em loop, e aí todo mundo percebeu que os caras não estavam cantando de verdade. Mas usar playback não era tão ruim assim. Nos anos 90 todo artista pop usava. A coisa ficou feia mesmo quando descobriram que nem a voz da gravação era deles. Lá no comecinho do projeto, o produtor picareta Frank Farian não tinha ficado contente com a voz dos garotos e resolveu colocar outros caras pra cantar no lugar. Só que ele queria manter a imagem daqueles modelos bonitos. Fábio e Robbie tinham só 20 e poucos anos na época e foram convencidos a sustentar a farsa. Eles ganharam até um adiantamento de $20 mil pra ficar de boca fechada, literalmente. Só que a falha do playback foi uma espécie de gota d'água num oceano de mentiras. Tinha muita gente que já estava desconfiada, principalmente porque a voz nas entrevistas era muito diferente daquela das músicas. So we knock on a couple of doors like a company here and there. E foi ali, em cima do palco da MTV, que todas as peças se encaixaram e a carreira dos dois começou a desmoronar. Nessa época, um dos cantores originais da gravação veio a público e dezenas de processos foram movidos contra o grupo nos meses seguintes, até que o próprio Robbie resolveu dar uma entrevista e assumir a farsa. Ele confessou que as mentiras dos últimos 2 anos tinham sido um verdadeiro pesadelo. Em 92, um acordo de indenização foi assinado e o fim do Milli Vanilli foi sacramentado. Eles até tentaram voltar com a dupla em 98, mas o plano foi interrompido pela morte precoce de Robbie Pilatus aos 32 anos por uma overdose. Uma história triste sobre poder, mentiras e manipulação que lembra a gente o quanto a indústria da música pode ser uma máquina de moer gente.